Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É possível que alguns dos senhores já me conheçam, que estive aqui recentemente participando de um seminário Novos Gestores, ponto de partida para uma gestão de qualidade, que foi promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, em parceria com a Associação Paulista dos Municípios, justamente aqui em São José do Rio Preto, no último dia 23 de outubro. Evento que foi destinado aos prefeitos recém-eleitos, então eleitos já no primeiro turno, né? Ocasião em que eu também tive a oportunidade de participar, representando o Tribunal de Contas. Para os que não tiveram oportunidade de estar presente naquela ocasião, meu nome é Sérgio de Castro, sou assessor técnico procurador do Tribunal de Contas, trabalho no gabinete do secretário-diretor-geral, a quem tenho a honra e o privilégio de substituir nas suas eventuais ausências, né? Bom, nós tivemos a oportunidade aqui de acompanhar de início a exposição do nosso colega, Dr. Paulo Massaro, que nos apresentou aí o que certamente será o futuro do tribunal, né, e de toda a administração daqui por diante, que é justamente a utilização dos recursos eletrônicos, né, nas nossas atividades. Isso, notadamente, com grandes reflexos nas prestações de contas. E o nosso colega, Dr. Flávio, na sequência, vai trazer uma análise aí daquelas questões que são aquelas consideradas capitais, né, no exame das contas, aquelas matérias que têm relevância suficiente para, eventualmente, ensejar um parecer desfavorável, um julgamento pela irregularidade por parte do tribunal. E eu também vou falar aqui de um aspecto, mas especificamente de uma matéria, né, da qual eu fui incumbido para abordar junto aos senhores, especialmente porque também é uma matéria que vem crescendo em número de rejeição e que acaba podendo comprometer a análise das contas e dos atos dos administradores públicos. Então, logo de início, deixar bem frisado aqui, né, registrar que o objetivo desse nosso diálogo, portanto, é trazer ao conhecimento, né, dos senhores aquelas questões que são consideradas de grande relevância e com possibilidade de repercutir nas contas anuais. Nós acreditamos, e a experiência tem mostrado isso, que para acertar é preciso a gente conhecer o que não se deve fazer, né? E por mais que ainda tenha pessoas que duvidem disso, né, para nós do tribunal é uma grande satisfação quando nós emitimos um parecer favorável, quando o tribunal profere um julgamento pela regularidade de uma conta ou de uma matéria específica. Só que para que isso aconteça é preciso que haja um mínimo de observância, né, àquelas diretrizes legais, constitucionais que são determinantes na análise dessas respectivas matérias. Então, a par dos pontos que serão enfocados pelo Dr. Flávio na sequência aí, eu fui incumbido de conversar com os senhores sobre uma matéria que tem se mostrado, talvez, dentre as campeãs de irregularidade no âmbito da análise que o tribunal efetua. Eu me refiro aqui à matéria licitações e contratos, né, seja em razão das despesas, né, vultosas despesas que às vezes decorrem desse procedimento, seja em razão dos reflexos que essas matérias vão acabar trazendo no contexto das contas a partir de agora, porque a partir de agora uma nova sistemática se instala no tribunal com a resolução número 1/2012, que eu vou trazer alguns pontos principais especificamente acerca de licitações e contratos. Parece imprescindível que a gente dê uma atenção especial a essa matéria. E por mais que já tenham sido, né, escritos livros e obras, né, por doutrinadores e especialistas no assunto, é um tema sempre muito rico, né? Licitações e contratos apresentam sempre novidades, inovações e, via de regra, julgamentos pela irregularidade que acabam comprometendo um determinado ato da gestão. Aliás, desde o início é importante registrar que quando o tribunal julga irregular uma licitação, um contrato, ou uma dispensa, uma inexigibilidade de licitação,
decorrem diversas medidas, né? O tribunal, ao julgar irregular essa matéria, ele adota algumas providências, que vão desde a comunicação, né, aos demais órgãos de controle externo. Por exemplo, quando é um ajuste firmado pela Prefeitura, o tribunal, ao julgar irregular, ele comunica à Câmara Municipal, né, encaminha cópias ao Ministério Público, para que esses órgãos adotem as medidas de suas respectivas alçadas, né? E, bem como falou aí o colega no início, dependendo da gravidade daquele descumprimento de norma legal, dependendo do eventual dano que possa ter sido causado ao erário, o tribunal acaba aplicando a sanção pecuniária também, né? Que não só pode ser até 2.000 UFESP, mas, em alguns casos, quando é possível apurar um efetivo prejuízo aos cofres municipais, o tribunal pode aplicar uma multa de até 100% do valor atualizado do dano causado ao erário. Isso sem falar nos reflexos negativos do ponto de vista político, né? E até mesmo, em razão das inovações aí da lei da ficha limpa, etc., uma eventual declaração de inelegibilidade. Então, por isso, faz presente essa importância muito grande de que evitemos, né, esse tipo de problema e redobremos a atenção nessa matéria. Agora, como é que o tribunal atua efetivamente, na prática, né, para desenvolver a fiscalização dessas matérias, das licitações e dos contratos firmados pela administração pública? Vejam, a gente pode classificar essa fiscalização basicamente em duas modalidades. Primeiro, quanto ao lugar onde se realiza essa fiscalização. No primeiro momento, essa fiscalização pode ser interna, ou seja, é feita pelo Tribunal de Contas nas suas próprias dependências, ao analisar, né, ao autuar aqueles documentos que são encaminhados pelos jurisdicionados por força das nossas instruções, né? Esses documentos são autuados, formam um processo específico que tramita internamente no âmbito do tribunal e, ao final, vai receber um julgamento. Essa é uma análise interna, né, com a participação dos nossos agentes da fiscalização, que elaboram a sua informação. Esse processo tramita pelas dependências de assessoria da casa até chegar ao julgamento pelo conselheiro ou pelo auditor responsável pela matéria. E existe também aquela fiscalização externa, ou seja, quando o tribunal se desloca até a sede física do órgão fiscalizado, né? A famosa inspeção in loco, que nós sabemos que anualmente o tribunal promove em todos os órgãos públicos que lhe são jurisdicionados. Então, aqueles contratos, aqueles ajustes, aquelas licitações que não são encaminhadas ao tribunal porque não atingiram o valor de remessa, eles vão ser analisados in loco pela equipe fiscalizatória do tribunal, evidentemente pelo critério da amostragem, que levará ao relatório das contas anuais os seus achados. E existe uma segunda forma da gente classificar essa fiscalização do tribunal, que é quanto ao momento, ou seja, ela pode ser a priori ou a posteriori. O que significa isso? A priori é quando essa fiscalização das licitações e dos contratos ocorre antes da efetivação da despesa. Um exemplo típico disso daí é um mecanismo que acredito que grande parte dos senhores já deve ter ouvido falar, principalmente aqueles que têm mais contato com a atuação do Tribunal de Contas, é uma matéria chamada exame prévio de edital. Ou seja, o que é isso? É um mecanismo à disposição do cidadão, né, de qualquer cidadão, que pode, ao tomar conhecimento de um edital de licitação, que ele julga conter uma cláusula restritiva, uma cláusula que afronta alguma disposição de lei, ele representa contra aquele edital junto ao tribunal, na expectativa que o tribunal diga que aquela cláusula, realmente, aquela exigência não se compatibiliza com o ordenamento jurídico e determine a alteração da peça editalícia. Isso pode acontecer, né? O tribunal receber essa representação, ele dispõe de um rito sumaríssimo, né? Um procedimento muito célere dentro da estrutura do tribunal, que em tempo muito curto o tribunal se pronuncia, né? Eventualmente suspendendo o andamento da licitação para que faça uma verificação quanto à legalidade daquela exigência, e ao depois julgando, né, no sentido de acolher a impugnação e determinar a alteração do edital, né, ou entender que não, que aquela representação não procede, e aí, portanto, libera a administração para continuar tocando a licitação.
Esse seria um exemplo de fiscalização a priori, ou seja, antes mesmo de ser celebrado o contrato, antes de ser realizada qualquer despesa, o tribunal já exerce uma atividade fiscalizatória. Mas é muito comum, evidentemente, o tribunal exercer a fiscalização a posteriori também, que é aquela que ocorre mesmo após já realizada a despesa. Então, seria aquela fiscalização do caso concreto. O tribunal recebe uma documentação do órgão fiscalizado, contendo já a licitação, o contrato já assinado, eventualmente esse contrato já gerou despesa, já foram feitos pagamentos, eventualmente pode até ter já findado a vigência desse contrato, mas nem por isso o tribunal deixa de acompanhar a matéria. Então, esse seria um típico caso de fiscalização a posteriori, ou seja, após efetivada a despesa. Mas, muito bem, comentadas, né, essas premissas de sistemática de fiscalização de licitações e contratos, é importante que a gente sempre tenha em mente, principalmente aqueles que trabalham no setor específico, né, setor de licitações e compras, quais são, né, os ordenamentos jurídicos, quais são os diplomas legais, as normas que nós devemos observar, para que não incidamos em erro, né? Obviamente, em primeiro lugar, a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, no seu artigo 37, traz aquelas normas principiológicas que são aplicáveis a todo administrador público, a toda administração. E, principalmente, a Lei 8666, nossa antiga conhecida, né? Lei de 1993, e a Lei do Pregão também, Lei 10.520, e eventuais regramentos, né, locais que regulam também essa matéria. Mas a gente sabe que nem sempre a leitura fria da norma legal ela é clara, ela é objetiva, ela permite conclusões tranquilas, né? Então, nessa hora, que me parece que o tribunal oferece um instrumento muito válido, uma ferramenta à disposição não só de nós, enquanto órgão fiscalizador, mas dos próprios jurisdicionados, porque auxilia muito, facilita a vida daquele que elabora na confecção do edital, que conduz a sessão de julgamento de licitação, né, que esboça o modelo, uma minuta de contrato, que são justamente as súmulas de jurisprudência do tribunal, né? O tribunal hoje conta com 30 enunciados que, em sua grande maioria, tratam especificamente do tema licitações e contratos. Então, isso me parece ser um mecanismo muito válido, porque é nada mais, nada menos, como os senhores sabem, súmulas são justamente a consolidação, né, do entendimento de um tribunal em razão de diversos julgados no mesmo sentido. Então, isso permite que o administrador, ao tomar conhecimento daquelas diretrizes, daqueles entendimentos já pacificados, que ele saiba que, seguindo naquela linha, ele não vai ter problema com o Tribunal de Contas, né? Aqueles entendimentos já foram sedimentados. Agora, a par desses enunciados, dessas questões que já estão ali pacificadas, a própria jurisprudência do tribunal, como o presidente conselheiro Dr. Renato Martins Costa frisou aqui no início, ela também conglomera um universo, né, de decisões que podem servir também como um grande aspecto balizador da administração. Ou seja, ainda que não enunciado de súmula, mas há inúmeros precedentes, né, inúmeras decisões que já enfrentaram aquela matéria que eventualmente pode estar nos colocando em dúvida. E isso serve como um auxílio muito grande àquele que elabora na confecção de editais, de contratos e conduz certames licitatórios. E vejam, recentemente, além das súmulas e da jurisprudência, existe agora um regramento, que é esse que eu comentei inicialmente, a resolução número 1/2012 do Tribunal de Contas, que traz reflexos bastante importantes, não só nessa matéria, mas principalmente nessa matéria, dos quais eu me permito citar alguns aqui. Primeiro, os senhores sabem que os contratos e atos jurídicos análogos são encaminhados ao tribunal quando eles atingem um determinado valor, né? Contratos acima de um X são encaminhados para o tribunal e são autuados e analisados individualmente. Contratos de valor inferior ficam à disposição do tribunal no órgão, né, para quando a fiscalização do tribunal lá se dirigir, faça essa análise por amostragem. E essa resolução número 1/2012, ela cuidou de majorar esses valores. Então, hoje,
só são encaminhados ao tribunal os contratos e atos jurídicos análogos de valor superior a 3,5 milhões, quando tratarem de obras e serviços de engenharia, e acima de 2,5 milhões para os demais serviços, né, para as compras em geral. Contratos abaixo desses valores ficam, na origem, à disposição da fiscalização em loco do tribunal. Um outro aspecto também relevante, que vale a pena a gente pontuar aqui, decorrente dessa Resolução 1/2012, é um grande incremento na atividade de acompanhamento da execução contratual. Esse é um anseio muito grande e de longa data do tribunal, que no passado ele não conseguiu implementar com a força que pretendia. E agora, por força desse instrumento, dessa resolução, isso passa a acontecer. Vejam, o tribunal sempre analisou a peça editalícia, o instrumento convocatório, o edital da licitação, né, e o contrato dele decorrente. Mas essa análise, que permanece sendo efetuada, obviamente, ela sempre acabou se atendo aos aspectos, praticamente os aspectos mais formais, né, na produção desses documentos. E, muitas vezes, a licitação se mostrava adequada, o contrato era um contrato formalmente em ordem, o tribunal analisava essas peças e concluía pela regularidade, e depois de algum tempo a gente ficava sabendo que o contrato não foi executado, né? O bem que se pretendia adquirir não foi entregue, a obra que se contratou ficou pela metade ou foi sendo desenvolvida com atraso, e isso acabava não sendo possível ao tribunal, por uma série de fatores, sobretudo de material humano, que não permitia. Agora, com esses recursos, né, da informática que vem auxiliando o tribunal e todos os órgãos públicos a poupar tempo de algumas atividades antigamente meramente burocráticas, né, hoje, então, nós estamos conseguindo implementar com bastante pujança essa atividade de acompanhamento da execução contratual. Então, como se fará isso? A partir desta resolução deste ano de 2012, de cada 7 contratos que são encaminhados ao tribunal e distribuídos a um dos conselheiros, o 7º, um deles, será obrigatoriamente submetido ao acompanhamento da execução contratual. Então, isso dá uma segurança muito grande para o fiscalizador e até para o fiscalizado, né, de ter a chancela do tribunal reconhecendo que não só a licitação e o contrato que eles firmaram, mas que o cumprimento daquilo que foi avançado, né, está sendo executado conforme previamente ajustado. E isso traz mais um aspecto interessante, é que o prazo de remessa desses documentos que compõem o certame e o contrato também foi reduzido, né? Antigamente, podia se encaminhar até o 15º dia do mês seguinte ao da assinatura do contrato. Hoje, esse prazo caiu para o 5º dia. Os senhores vão dizer, mas, puxa, por que, né, essa celeridade na apresentação dos documentos? Justamente para que se possibilite um acompanhamento de execução contratual efetivo, né? De nada adianta o tribunal encaminhar uma equipe fiscalizatória para fazer análise da execução do contrato, se foi, por exemplo, uma compra de entrega imediata que já, depois de um mês, já se exauriu. Então, o tribunal tem primado por essa atividade de acompanhamento, mas, ao mesmo tempo, precisa que esses documentos lhe sejam encaminhados com celeridade. E eu, se pudesse fazer uma sugestão, né, é de que os senhores realmente levem a sério a observância desse prazo, porque será autuado no tribunal, paralelamente ao contrato e à licitação, um processo que se fará acompanhar a observância de cada órgão jurisdicionado aos prazos de encaminhamento. E, eventualmente, assim como o descumprimento dos eventuais alertas, né, a inobservância desses prazos também poderá acarretar responsabilização.